Era uma bela tarde de sol quando Paulão e Agostinho Carrara se encontraram perto do táxi estacionado na rua principal do bairro. Paulão explicava com entusiasmo o conceito de uma carreata. Paulão dizia que carreata é a mesma coisa que passeata, só que é de carro, onde vão os carros um atrás do outro, buzinando bi, 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 bi e cantando. Agostinho ouvia atentamente, cantarolando nhô, 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 enquanto pedia licença e lembrava que não se deve esquecer de jogar o papel no lixo. Agostinho defendia que aquele candidato ali era bom mesmo, pois existia gente muito pior na política, e perguntava se o senhor ia votar nele. O homem respondeu pedindo desculpe, mas ressaltando que o voto é secreto. Diante disso, Agostinho chamou Paulão e perguntou se o carro ia ligar ou não, comentando que estava parecendo que a vela deu uma apagada, ou então o carburador e a correia arrebentaram, ponderando que se fosse bateria arriada seria mais fácil porque daria para dar um tranco. Paulão rebateu perguntando se não foi o próprio Agostinho que consertou o carro para aqueles clientes de pouca grana, explicando que fez uma operação bang-bang cheio de gatilhos e sugerindo deixar do jeito que estava, morto no táxi. Agostinho questionou como iam fazer uma carreata em um carro daquele jeito, mas afirmou que confiava em suas pessoas e que atrás iria juntando multidão, pois aquele era o carimbo do candidato e o bote era o seu jeito, celebrando que já havia juntado uma multidão pela cidade. Nesse momento, um enorme trio elétrico de outro candidato surgiu na rua bloqueando o caminho e Agostinho pediu por favor para dar licença com o seu carro para eles passarem com a carreata, agradecendo antecipadamente. Agostinho comentou com Paulão que se fossem deixar aquele trio elétrico passar, ele iria perder o tempo todo ali. Agostinho insistiu com o motorista do trio elétrico pedindo licencinha por um bocadinho para passar com a carreata, por favor. O motorista negou, e Agostinho reclamou que aquilo era um absurdo e que o homem estava interpelindo seu direito de ir e vir. Paulão apoiou dizendo para tirar aquele bonde dali porque queriam passar com as suas carreata aqui. O motorista do trio elétrico desdenhou perguntando se aquilo era uma carreata e dizendo que só estava vendo um táxi velho ali, questionando desde quando táxi velho é carreata. Agostinho se ofendeu e defendeu seu veículo dizendo que aquilo não era apenas um carro velho, mas sim o carro popular brasileiro que estava no coração do povo brasileiro. O motorista pediu calma para não precisar ficar nervosinho. Agostinho rebateu perguntando quem disse que o homem era seu amigo e mandou esfregar na cara dele que ele era Agostinho Carrara. O homem questionou se Agostinho Carrara não era aquele que ia lá administrar dentro do partido. Agostinho se impôs afirmando ser Agostinho Carrara, candidato a deputado pelo Partido da Grande Família Brasileira, declarando que era uma autoridade. O motorista do trio elétrico sorriu e disse que era uma grande coincidência, pois ele era Jamil de Frete, candidato a deputado estadual pelo Partido da Grande Família Brasileira, convocando todos a irem juntos. Jamil do Frete reforçou seu slogan pelo Partido da Grande Família Brasileira. Paulão ficou surpreso e comentou se Jamil do Frete era o cara que fazia mudança ali da rua. Jamil confirmou exatamente que era Jamil do Frete, o candidato da mudança, chamando o povo para ir junto para a melhor. A multidão ao redor começou a gritar o nome de Jamildo. Mais tarde, na casa da família Silva, Dona Nenê perguntou como havia sido a carreata. Bebel respondeu que não foi boa e que eles não conseguiram nem sair da rua porque deram de cara com a carreata de Jamil de Frete. Dona Nenê quis saber quem era Jamil de Frete. Lineu explicou que era um cara que tinha várias caminhonetes de mudança na rua e que, de repente, como todo mundo que resolveu se trocar para entrar, entrou para a política sem ter nenhuma experiência na vida pública. Lili questionou se esse Jamil não era um político de carreira e não tinha preparo nenhum para ser um deputado estadual, qual partido teria aceitado a sua candidatura. Lineu respondeu que foi o mesmo partido do Agostinho. Lília compreendeu com um bom. Agostinho interveio dizendo que aquilo era dinheiro, que Jamildo estava botando dinheiro nisso e comprando todo mundo, afirmando que ali tinha caroço e que aquilo era angu. Bebel acrescentou que o pior era que a carreata dele estava bombando. Agostinho rebateu dizendo que o pior era saber que não podia contar nem com a própria família, reclamando que nem o seu sogro distribuiu os santinhos que tinha prometido que ia distribuir. Lineu se defendeu dizendo que distribuiu alguns santinhos e que, para falar a verdade, foram uns 5. Agostinho continuou dizendo que o Jamildo chegou onde estava porque a família estava do lado dele, com todo mundo presente, o sogro, a sogra, o filho, a mãe e até o Espírito Santo.
Dona Nenê defendeu que Linneu estava certo, e Bebel cobrou de Linneu que ele sempre dizia que cumpria todas as suas promessas, perguntando o que ele havia feito de fato para ajudar a campanha de Agostinho. Linneu reconheceu sua parcela de culpa e prometeu que, como haveria uma reunião da Associação de Moradores hoje à noite, ele distribuiria os santinhos que sobraram. Agostinho lamentou dizendo que agora era tarde demais e que não iria ganhar nunca desse Jamildo. Bebel o incentivou dizendo que claro que ele ganharia porque era muito melhor que o rival. Agostinho concordou que ele sabia disso, mas o eleitorado não sabia. Linneu apontou que essa era a chave, pois Agostinho tinha que arranjar uma maneira de mostrar para as pessoas que era melhor do que o Jamildo para conquistar o seu eleitorado. Agostinho desabafou dizendo que perdia a cota no final e não conseguia conquistar nem a própria esposa, questionando como conquistaria o eleitorado e ganharia de Jamildo. Linneu sugeriu que Agostinho fizesse um debate cara a cara para que o eleitorado pudesse ver quem era o melhor. Agostinho achou a ideia boa, mas apontou o problema de faltar um lugar para fazer o debate. Dona Nenê lembrou que haveria a reunião da Associação dos Moradores. Linneu tentou intervir dizendo que a pauta era outra e que iriam discutir o problema da prevenção da dengue. Dona Nenê rebateu dizendo que a prevenção da dengue era muito importante, mas podia ficar para depois,